meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Tu és fiel, em nome de Jesus. Queria pedir aqui ajuda para a irmã Cibele, para ler uns primeiros versículos que a gente vai ler aqui, em Mateus 6, versículo 19. Glória a Deus, aleluia, Tu és fiel, Senhor, o Senhor está falando imensamente aos nossos corações, amém? Do 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aleluia, podem se assentar. Amados, Deus está trabalhando de uma forma poderosa na nossa vida. E Deus vinha falando desses versículos desde domingo comigo. E eu fiquei, Senhor, traz uma confirmação para essa palavra amanhã. E ontem Deus falou claramente sobre isso comigo na vigília. Amados, Deus está trabalhando nas nossas vidas. A gente tem que estar atentos, amém? Como foi ministrado hoje aqui, como não te adorar, como não adorarmos a esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Como louvamos hoje, vai passar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa dificuldade que a gente passa, vai passar, irmãos. Como louvamos que o maior troféu nosso está no céu, é o livro da vida, né? Em nome de Jesus, graça, preciosa graça que está sobre as nossas vidas, amém? E Ele nos protege e nos guarda, amém? E agora, né, o nosso irmão Gabriel Louvor pode entrar, a casa é sua, nós estamos no melhor lugar. Amados, muitas vezes, eu sou o primeiro a falar, muitas vezes a gente passa por muitas lutas, muitas aflições, muitas dificuldades, muitas coisas que tentam tirar o nosso foco, que tentam nos desanimar, tentam nos enfraquecer, mas não existe lugar melhor para estar que a casa do Senhor. Não tem lugar aonde que não vamos ser fortalecidos, não tem um lugar melhor, amados. Não tem um lugar onde a gente ter respostas, de mudar a nossa trajetória. Então, amados, como irmãos, como irmão de todos vocês, se você por acaso ainda não se inscreveu no curso de teologia, depois procure o irmão Samuel, amados. É tão importante a gente conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente apanha, e apanha igual massa de pão no mundo, por não conhecer as Escrituras, a palavra, de se aprofundar. Amados, não perca essa oportunidade, uma oportunidade única, se inscreva. Quando também tiver um momento igual ontem de vigília, não deixe de vir, né? Deus sabe o som do coração de cada um, sabe as dificuldades, mas se for possível, amados, venha. Porque muitas vezes Deus fala uma parte numa vigília, uma parte no culto de domingo, uma parte no culto de segunda, está chegando a consagração, Deus fala. Quanto mais a gente participa, Deus nos fortalece, Deus dá uma nova porção sobre a nossa vida. Então que não possamos fugir, porque muitas vezes, amados, a gente está com o mesmo tipo de alimento e Deus quer dar um alimento muito mais sólido para a gente, amém? Voltamos aqui os versículos, primeiramente o 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tudo que é material pode ser roubado? Não pode? Você pode ter sacado 5 mil reais hoje e na rua alguém te assaltar, não pode? A sua casa alguém pode entrar e levar as coisas? Você pode estar saindo aí com o seu carro, alguém levar o carro? Todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas não estão sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio. E o tema da palavra hoje é onde está o nosso coração. O quantas vezes o nosso coração está nessas coisas, amados. E não estou aqui para dizer, é pecado ter um bom carro, é pecado ter um bom trabalho, é pecado ter um bom recurso. Não, de forma alguma. Mas se isso está no centro do nosso coração, está errado. Prestem atenção, a gente agora continua aqui. No versículo 20, mas ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça,
nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Tem como alguém roubar a nossa salvação? Tem como alguém roubar a gente ministrar a palavra do Senhor? Tem como alguém roubar a gente louvar, glorificar o nome dele? A gente ser instrumento para levar a palavra de alguém que está para tirar a sua própria vida, para alguém que está numa vida de bebedice, para alguém que está com sua vida totalmente arrebentada. Existe como roubar todas essas coisas espirituais? A bondade, o ajudar ao próximo, ter um coração bom em servir ao próximo. Tem como ser roubado essas coisas espirituais? Não tem. E quantas vezes a gente se preocupa muito mais com as coisas terrenas? O quantas vezes a gente permite tudo isso tirar o nosso foco? Amém? Em nome de Jesus. Agora o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também o vosso coração. O porquê que está usando aqui o coração? Primeiramente, vamos falar do coração físico. O nosso coração físico, ele é o centro da nossa vida. Ele é o que bombardeia o sangue para todos os nossos órgãos. Sem o coração é possível ser bombardeado o sangue para todos os órgãos? Sabe o que aconteceria? O que acontece se o coração para de bombardear o sangue para todos os nossos órgãos? Em poucos minutos nós perderíamos a vida. O tamanho que é a importância dele. O quanto que ele gere toda a nossa vida, o nosso corpo. Amém? Aqui, essa passagem está falando do coração físico? Não. Está de alguma forma falando como coração espírito? Ou seja, o que está no centro da nossa... O que está no centro da nossa vida? Porque se o centro da nossa vida tiver o nosso trabalho, se amanhã a gente não tem um trabalho, o que acontece? Se o nosso coração está no dinheiro, se amanhã eu não tenho dinheiro, o que acontece? Acho que a maioria de vocês não é desse tempo, mas eu pesquisei e já aconteceu isso. Em 1990, quando a gente tinha um presidente chamado Collor, que foi congelado todo o dinheiro que as pessoas tinham no banco. Ficou durante 18 meses as pessoas podendo sacar o mínimo do mínimo. Aquele dinheiro é como se não tivesse. É como não existisse aquilo. Imagine, não, vou trabalhar muito, juntar muito dinheiro e tudo mais. Amanhã é congelado isso. É algo que a gente tem controle? Status, muitas vezes ocupar uma posição de destaque, liderança, ser reconhecido, tudo isso pode ser perdido do dia para... É triste, amados. Muitas vezes a gente não percebe as coisas que vão tirando o nosso foco. Se eu trabalho e eu deixo de... Se eu tenho a opção e a escolha de não ir um dia de trabalho para estar na casa do Senhor e eu escolho o trabalho, eu estou colocando o trabalho no centro. Se eu tenho um propósito na casa do Senhor, seja uma oração, por exemplo, de quarta-feira, em nome de Jesus, quem puder, estaremos aí, amém, em nome de Jesus. Mas se a gente tem a opção de estar e a gente prefere outra coisa, essa outra coisa está sendo o centro da nossa vida. É ela que está bombardeando. Porque aqui, por que fala aqui? Estará o seu tesouro. Porque aquilo que você planta, você colhe. Então, você, se está no centro, o trabalho e outras coisas, você pode até estar buscando, você pode até estar conseguindo, mas e o espiritual? E o fortalecimento espiritual? E o de ouvir claramente o que Deus quer falar conosco? E do de estar verdadeiramente conectado com aquilo que Deus quer? Todo o restante se perde, amados. Todo o restante é muito fácil de se perder. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ao versículo 22.
A candeia do corpo são os olhos, da sorte que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Amém? Aqui fala, a candeia do corpo são os olhos, da sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí no versículo 23, se porém os teus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Amados, aqui na cultura judaica, quando fala olhos, é a sua visão de mundo, sua visão de vida. Então, se o nosso olhar, se a nossa forma de ver a vida está mal, todo o corpo é contaminado por esse mal. É como se alguém já experimentou queimar a boca com algo quente e tentar depois comer algo, beber algum suco. Você consegue sentir o gosto? Consegue sentir a alegria no que está fazendo? Não. É da mesma maneira. Se estamos sendo contaminados pelas coisas do mundo, pelas prioridades que não são eternas, não adianta. Estou aqui dizendo que a gente não deve trabalhar? Não, não é isso. Estou aqui dizendo que a gente tem que buscar os melhores recursos? De forma nenhuma. Temos que buscar a melhor vida, mas isso não pode estar no centro da nossa vida. Isso não pode ser o que bombardeia o nosso coração. O quantas vezes a gente coloca prioridades, amados. Coisas terrenas, dinheiro, pessoas. Será que alguém pode estar atrapalhando a gente estar no centro da presença de Deus? Estar no centro do propósito de Deus? Pode alguém estar atrapalhando? Pode. Alguém pode estar desviando o nosso foco. Sabe? Uma parte ali que você fala, não, Deus, essa parte aqui, eu não quero que você mexa, não, Deus. Essa parte aqui eu vou deixar aqui trancadinho no canto ali. Deus, não transforma isso aqui, não. Não mexe com essa parte, não. O quanto que a gente permite ser transformado por inteiro? O quanto que a gente permite Deus nos transformar por inteiro, amados? Porque não adianta. Muita gente, às vezes a gente fica se perguntando, mas Deus, por que isso ainda não aconteceu? Ah, por quê? Em vez de a gente se perguntar, Deus, eu estou pronto para isso acontecer? Será que meu coração está pronto para acontecer isso? Ou se acontecer isso que eu tanto quero, eu vou esquecer da igreja? Eu vou esquecer do Senhor? Acontece pouco isso, amados irmãos? Pessoas que esquecem, que Deus abençoa, que entrega o tanto que Ele... Ah, não, eu já estou aqui com o que eu queria. Não devemos seguir a Deus pelo que Ele pode dar, não, amados. É porque Ele é na nossa vida. Que como louvamos hoje, o nosso maior tesouro é nos céus. O nosso maior tesouro é a salvação em Jesus. O nosso maior tesouro é ter paz, amados. É poder repousar e deitar. Senhor, eu estou tranquilo. Eu não prejudiquei a ninguém. Eu não fiz mal a ninguém. O Senhor está no controle de tudo, amém? Glória a Deus. Versículo agora 24. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não tem como, amados. Não tem como. Não, eu vou ficar 50% do tempo servindo a Deus, 50% a Mamon. Não. Ah, não, mas aqui eu vou fazer o meu melhor na casa do Senhor. Mas quando eu estiver no trabalho, eu vou me sujeitar às coisas que estão do trabalho, das conversas do pessoal de lá, o que querem. Vai dar resultados? A gente só vai estar enganando a nós? Porque a Deus a gente não vai enganar, né? Deus sonda e nos conhece. Ele sabe do nosso coração. Então, que não possamos nos enganar a nós mesmos, amados. Possamos entregar o nosso coração. Acredite, a palavra do Senhor é muito clara a isso. É muito melhor o pouco com Deus que o muito sem Ele. De nada adianta você estar no trabalho ser reconhecido, ter posição, status social, ter todas as coisas, se não for o próprio Jesus no centro da tua vida,
De nada adianta, amados irmãos. De nada adianta que possamos pedir, Senhor, se ainda de alguma forma, Pai, eu ainda estou servindo a Mamon, me liberta hoje, Senhor. Abra os meus olhos hoje, Senhor, que eu possa só ser direcionado por Ti, que a minha prioridade seja as coisas celestiais, que a minha prioridade seja as coisas do Senhor. Não tem mais nada valioso, amados, porque amanhã, a gente não sabe do dia de amanhã. O quantas enfermidades, quantas situações acontecem, todos nós estamos sujeitos. A gente pode perder tudo. Mas se estamos em Jesus, a nossa alma a gente não perde. Se a nossa salvação está em Jesus, isso não. Então precisamos entregar a Ele e servir verdadeiramente a Ele. Porque todas as outras coisas são passageiras. Tudo. Inclusive o nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Que no versículo 24, porque se você servir a dois senhores, há de odiar o um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O quantas pessoas até começaram a servir ao Senhor, até começaram, e aí mas eu ia 3 vezes, agora eu vou 2 por causa aqui, estou trabalhando mais. Eu ia 2, agora eu vou 1, estou tendo que trabalhar mais. Eu estou 1, mas agora de 15. E isso vai te tomando. Isso vai te afastar. Isso vai te esfriar. E quando a gente menos percebe, a gente está mais fora do que dentro. Que Deus possa estar trabalhando no nosso coração, porque não tem como amar os dois. Amém? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Acredito que algumas versões falam de não andeis ansiosos, né? Quem a versão da Bíblia aqui fala de ansiosos? Tem alguém? Lê da irmã Michele. Consegue falar daí, irmã, a sua versão? Amém, irmã. Obrigado. Amados, o quantas vezes a gente anda ansiosos por tanta coisa. A gente perde o sono com tanta coisa. Amanhã, será que eu vou conseguir pagar tal parcela? Ou de tal roupa? A gente fica desesperado. Amados, Deus não desampara a gente, não. Ele não deixa a gente na mão, não. E o porquê que a gente se preocupa? Sabe quem é a primeira pessoa que eu estou falando assim de não se preocupe? Para mim mesmo. Porque quantas vezes a gente se preocupa com tantas coisas. A gente permite, mas o que será? Como será? Amados, compete a gente a fazer o nosso dia de hoje. O amanhã pertence ao... Vai resolver alguma coisa, a gente fica ansioso? Só vai tomar o nosso tempo e o nosso coração. Você vai dar desespero. Você não vai conseguir fazer bem feito o que tem que fazer hoje. Não vai conseguir dar atenção para a pessoa que você tem que dar hoje. Você não vivencia verdadeiramente o que precisa. Não resolve. Eu estou com um problema, quer dizer que eu não vou pensar nesse problema? Não é sobre isso. É não ficar isso no seu comando, no seu coração. Tem muitas coisas na nossa vida, amados, que é na mão do Senhor. A nossa mão terrena nada vai poder fazer. Nada. Amém? Glória a Deus. Nem pelo que há de vestir. Amém? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as há ali. Esse versículo, a gente tem que tomar cuidado só com uma coisa, né? Que a gente acha, então as aves do céu, elas ficam lá paradas, só esperando o Senhor mandar, tal. Não, elas não são preguiçosas, amém? Não, elas fazem a parte delas. Elas vão à caça, elas buscam alimento. Mas aqui está querendo dizer que o Senhor não as desampara.
para. Elas não vão ficar sem alimento, não vai faltar nem recurso para ela. E Deus está falando, se casáveis do céu se preocupam, imagine vocês, que são imagem e semelhança minha. Imagine vocês que eu amo tanto. Imagina vocês que eu entreguei meu filho para crucificar por você. Imagina vocês que eu amo tanto. Imagina vocês. Imagina nós. Deus nos ama muito, amados. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar na mão. Não precisamos ter medo. Ou, muitas vezes, não parar mesmo com medo. Não deixar o medo te paralisar. Porque tem momentos que a gente faz as coisas com medo. Mas se o Senhor está com a gente não para de fazer. A gente continua. O que a gente não pode deixar é o medo nos paralisar. Amém? Deus está falando finalmente com o nosso coração hoje. Ele está transformando a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 27. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um coivado à sua estatura? Amados, a gente consegue mudar alguma coisa do que vai acontecer na nossa vida? Temos algum tipo de controle? E por que que a gente quer o tempo inteiro ter o controle da nossa vida? Ou por que que a gente tem esse desespero? A gente tem que entregar, Senhor, todas as situações estão em Tuas mãos. Me direciona, Pai, me dá sabedoria para não fazer nada fora que não seja a Tua vontade. Amém? Glória a Deus. Versículo 29. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Amém? Que aqui fala do lírio dos vales no versículo anterior. Amém? O que é o lírio dos vales, gente? É o quê? Uma planta, uma flor. A flor tem uma vida muito grande? Tem muito tempo de vida? É pequena, né? Se Deus se preocupa com elas que têm uma vida pequena, de ser belas, ser cuidadas, ficarem lindas, por que Papai do céu não vai ter cuidado com a gente? Por que Ele não vai cuidar da nossa vida? Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos a partir de hoje declarar, Senhor, eu quero descansar em Tuas mãos. Em nome de Jesus, aleluia. Agora, pois, versículo 30. Pois se é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não sei você, mas todas as vezes que eu ouço esse homem de pequena fé, meu Deus do céu, é quase que um nocaute na nossa vida, né? Deus falando assim, meu Deus do céu, por que, filho meu, por que, filha minha, você tem tanta pequena fé? O que eu já fiz na sua vida? O que eu já provoquei de mudança na sua vida? Cada um de nós, tantas trajetórias que pareciam fracassadas, que não ia ter jeito, que não ia acontecer nada, que não ia sair do lugar, e Deus mudou, e Deus transformou. O porquê? Deus tem cuidado com as aves, com as flores, quem dirá mais com a gente? O que está tomando a preocupação do nosso coração? O que está tirando o brilho do nosso rosto? O que está tirando a alegria da nossa vida? Amém, glória a Deus, aleluia. Versículo 31. Não andeis, porém, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Amém? Amados, existem muitos estudos, não só cristãos, que um dos maiores maus desse século é a ansiedade, é as preocupações, é de você não conseguir focar no agora, não aproveitar no agora. Muitas vezes a gente está no culto e preocupado com o que vai ser o dia de amanhã do trabalho, o que você vai fazer agora, o que você vai se alimentar daqui 1 hora, ou que horas vai acabar. Amados,
Deus está falando tão poderosamente com a gente. Se a gente não desaprender, se a gente não desapegar das coisas terrenas e se conectar nas coisas espirituais, a gente perde chaves maravilhosas. Porque é só estar conectados. Amados, o que foi a vigília de ontem, meu Deus do céu. Deus falou poderosamente. Deus fala poderosamente com a gente? Fala. Mas tem que ter esforço da nossa parte. Se a gente não estiver aonde Deus vai falar, como fica? Se a gente não se movimentar para ouvir o que Ele tem que falar, amados, cada um de nós sabemos, né, o que estamos abrindo mão, o que estamos sacrificando da nossa própria vida, do de querer descansar, do querer fazer outras coisas. Mas, amados, o mais importante é estar conectado nos céus. Descansar. Alguém aqui no tempo de escola, agora falando, meu Deus, quase entregando a minha idade, né? Mas alguém aqui do tempo de escola já fez aquilo de plantar um algodão com feijão para crescer? Dava muita ansiedade de você querer ver crescendo ali? Dava desespero? Ansiedade, meu Deus do céu, não aguento mais olhar, não cresceu nada. Meu Deus do céu, tá igualzinho, meu Deus do céu, não cresce. Agora, se a gente experimentar parar de olhar ali, só plantar a semente e descansar e deixar ela lá. Senhor, é o Senhor que cuida, é o Senhor que rega essa minha semente. Se a gente experimentar fazer isso, o que acontece? Quando a gente menos perceber, a colheita já está pronto. Já estamos olhando lá e recebendo a vitória. Mas temos que descansar. Amados, poderoso essa passagem, né? E o interessante aqui, quem é que está falando todas essas palavras? Jesus, amém? Ali no sermão, ele falando com os discípulos e uma multidão em torno deles. Mas aqui era direcionado aos discípulos. Discípulos era próximo deles, né? Andava com ele dava conselho. O quantas vezes o nosso coração está como um coração de discípulo para ouvir diretamente o que Jesus está falando, ou apenas só como uma multidão, só como espectador do que está acontecendo na vida dos outros. Que possamos tomar essa decisão, Senhor. Quero ser como um discípulo teu, de ouvir poderosamente o que o Senhor tem para a minha vida. Oh, Jesus, transforma nosso coração hoje. Tu és fiel, Senhor. O Senhor está falando poderosamente em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, que o versículo 32 fala: porque todas essas coisas os gentios procuram. O que significa aqui falar dos gentios? São as pessoas que não estão em Deus. Todas essas pessoas procuram, todos procuram estar bem, ter um bom trabalho, ter recursos. Qual que é a nossa diferença? Porque se a gente só se preocupar com essas coisas, a gente é igual aos gentios. A gente é igual às pessoas que não estão na casa do Senhor. Como, né? Recentemente, na semana passada, a nossa irmã Michele pregou. O que a gente faz de diferente? O que a gente produz? Qual que é os frutos da nossa vida? Amém? Porque as pessoas, amados, quando a gente está conectado em Deus, as pessoas veem a diferença. As pessoas procuram, meu Deus do céu, eu não sei quem você é, mas eu preciso te ouvir. Eu preciso servir esse Deus que você está servindo. Eu preciso ter essa vida transformada. Meu Deus do céu. É uma pessoa que está passando por luta e dificuldade e está sorrindo. Uma pessoa que está passando por luta e dificuldade e está com fé que vai dar tudo certo. É isso que é a diferença. Porque se a gente só ficar feliz quando as coisas estão bom, a gente é igual aos gentios. A gente é igual a qualquer pessoa. Mas o que produz diferença na nossa vida? Verdadeiramente servir a Deus. Não importando as circunstâncias. Se está tudo bem, casa do Senhor. Está tudo mal, casa do Senhor. Estou sendo apertado, meu Deus, quase esmagado, vendo a casa do Senhor.
O tempo está de plenitude. Estou colhendo. Tempo de vacas gordas. Estarei na casa do Senhor também. Em todo o tempo está na casa do... Amados, não existe lugar melhor para estar. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Versículo 33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O quantas vezes, amados, a gente está se perdendo em querendo buscar o que era para acrescentar e não permitindo Deus trabalhar na nossa vida. Por isso que muitas coisas estão correndo da gente. A gente fica correndo atrás de um bom trabalho e o trabalho fica fugindo da gente. A gente fica correndo atrás de dinheiro e o dinheiro fugindo da gente. A gente fica correndo atrás do relacionamento e o relacionamento fugindo da gente. A gente fica buscando, quero o crescimento espiritual, indo para o outro lado. Por quê? Se a gente não buscar primeiro o reino dos céus, amados, as demais coisas não serão acrescentadas se a gente não buscar. Será tudo passageiro. Amados, o quanto a gente vê perdendo tudo, de repente. Dinheiro, festas, baladas, toda uma vida com todo mundo, né? Rodeado de, entre aspas, amigos, e de repente tudo se perde, evapora tudo, né? Evapora os amigos, evapora o carro, evapora o dinheiro, evapora tudo. Mas se a gente está em Deus, tudo isso é conquistado em constância. Não importa, amados, o quantas vezes, de verdade, né? Não vamos falar hoje, mas tem uma palavra do Senhor que fala sobre um bom mordomo. O quantas vezes pessoas que estão em Deus, até um X de salário é mais baixo, mas Deus dá uma sabedoria poderosa de multiplicar, de conseguir viver bem. E tem outras que recebem salário 4, 5, 800x a mais e se perde. Cartão de crédito nos juros rotativo, dívida daqui, dívida de lá, e é de Gasp ligando, e é Viva Modos ligando, é Casas Bahia, meu Deus do céu, promotor de justiça. Estou falando alguma bobagem aqui, amados? Não. Deus trabalha no nosso coração. E Ele está falando diretamente a nós hoje. Para a gente buscar primeiramente o reino dos céus. Amados, colocar Jesus, Deus, no centro do nosso coração. Senhor, a partir de hoje, chega. Eu não quero mais quebrar a cara. Não quero bater cabeça, amados. Se eu sei que nessa direção aqui não tem uma porta, eu indo reto, eu só vou bater minha cabeça. Até quando eu vou ficar batendo cabeça na parede? Chega uma hora que eu preciso aprender, né? Preciso ir na direção da porta. Jesus está na porta e na direção. E está falando assim, mas por que você está indo para aquele lado? Não, eu quero ir para esse. Filho, eu quero ir na direção correta. Para de fugir. Para de ir portas que não é para a gente ir. Chega. Deus está trabalhando em nosso coração hoje para realmente Ele ser a prioridade. Ele ser a prioridade da nossa vida, amém? Glória a Deus. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amado, chega de se preocupar. Amanhã não, eu tenho uma reunião de trabalho às 10 da manhã e não sei o quê. Amados, amanhã você sofre. Amanhã você pensa nisso. Eu tenho um boleto. Não, amados, é amanhã. Se vence amanhã, você não tem um recurso, Deus não pode te dar hoje até meia-noite? Não pode te dar amanhã de manhã? Precisamos descansar, amados. Porque isso está roubando a energia vital da nossa vida, essas preocupações. Isso tira a nossa alegria de afirmar o rosto, de poder servir a Deus com qualidade. Em nome de Jesus. Possamos todos levantar neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Obrigado, papai, por estar trabalhando, pai.
em nome de Jesus, em todas as nossas vidas hoje. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor começou falando comigo mesmo, primeiramente trabalhando em mim mesmo para trazer essa palavra, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, na vida e no coração, Senhor, de cada um aqui dos meus irmãos, Senhor. Que hoje, Pai, possamos tomar essa decisão, Senhor, de o Senhor estar no centro da nossa vida. Não, Pai, não priorizaremos o trabalho, não priorizaremos o dinheiro, não priorizaremos os status, não priorizaremos relacionamento, não priorizaremos os nossos afazeres domésticos. Nada será maior, nada será mais prioridade, Senhor, do que a tua casa, do que servir ao teu reino, do que o Senhor está na direção da nossa vida, porque a tua palavra é muito nítida e clara. Primeiramente buscar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro precisamos buscar a Deus. Oh Jesus, cuida de nós, Senhor. Oh papai, cuida de nós, Senhor. Oh Pai, se as nossas mãos, Senhor, não forem para te glorificar, Pai, pode tirar elas. Se o nosso coração, Pai, não for para te glorificar e te adorar, pode tirar eles, Pai, porque não precisamos. Se não for para te adorar, se não for para te buscar, Senhor, transforma hoje a nossa vida, Pai. Que a nossa prioridade seja a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Nos faz hoje, tira, Pai, todo coração de pedra, coloca um novo coração de carne, Jesus. Transforma a nossa vida hoje, que possamos ser mais leves, direcionados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. De encerrar, eu primeiramente quero agradecer a vida da pastora Neuza. Obrigado por mais uma vez, pelo carinho, pelas orações comigo. E quero dizer que te amo, tá, mãe? Estou muito feliz que você está aqui. Deus continue abençoando. Obrigado por ser essa mãe maravilhosa, por ter me criado com tantos princípios, né? Sempre ter me ensinado sempre o caminho. Que Deus continue te abençoando, minha mãe. Estou muito feliz que você está aqui. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.